Olá pessoal, meu nome é Lunei, eu vou estar apresentando o Thiago, a Marjorie, o Pietro e o Lohan. A gente é parte da turma 305 e estamos aqui por conta do nosso projeto de itinerário informativo de aprofundamento, do tema Cultura de Paz nas Escolas. E nossa turma decidiu fazer um podcast. E a gente vai estar falando sobre nossa pergunta norteadora. Como a violência verbal se disfarça por trás das relações de poder e como isso afeta a cultura de paz nas escolas. E vamos começar com a pergunta, o que é violência verbal? Eu acho que todo mundo que sabe, né, o que é violência verbal. Mas para quem tá assistindo e não sabe, a violência verbal é qualquer tipo de comunicação violenta que fere os sentimentos da outra pessoa. Tipo xingamento, zoação, humilhação. E isso é muito ruim, porque como isso acontece bastante na escola também, isso deixa a pessoa meio reprimida, meio depressiva, meio ansiosa. E às vezes ela para de ir na escola porque ela começa a associar esse sentimento que ela sente, que geralmente é dentro da sala de aula, com a escola. Então ela para de ir pra escola, ela começa a parar de fazer as provas, ela começa a tirar nota baixa, às vezes ela até reprova de ano porque ela tem medo de ir pra escola. Só que isso também afeta na vida social dela, na rua. Por exemplo, se ela tá acostumada que dentro da sala de aula, sempre que olham pra ela é motivo de zoação, se ela tá andando na rua e alguém olha pra ela um pouco, ela vai se sentir oprimida. Ela vai ficar mais receosa de andar, de se expressar, porque ela vai achar que ela vai estar sempre sendo zoada por qualquer coisa que ela fizer. Sim, e voltando para a escola, é importante que no ambiente escolar eles estejam sempre supervisionando como é que funciona a comunicação entre os alunos e fazer dinâmicas também para poderem ver como é que vai estar a comunicação entre grupos e se está tendo respeito. E é bom ver dentro da sala também se está tendo respeito mútuo entre professor e aluno para ver se está tudo bem no ambiente escolar. Sim. E tem exemplos também de falas, tipo, vai ser ninguém na vida, ninguém é teu amigo, aqui ninguém gosta de ti, nada que tu faz tá certo. As coisas que podem acarretar em consequências jurídicas ou também em vingança do próprio aluno, porque tem exemplos de escolas americanas e a gente vê que ocorrem os massacres. Geralmente são casos de alunos que sofreram bullying a vida toda e que de repente um dia acordam e pensam que não querem mais isso pra vida delas. Aí acabam pensando em fazer o pior. Aí eu acho que para poder combater isso é importante que a escola junte a comunidade escolar e que juntem as pessoas para poderem se conscientizar sobre o assunto e tentar combater isso. Sim. E também é muito importante mesmo que o pessoal se conscientize, porque às vezes isso acontece na sala de aula, só que não chega no ouvido da supervisora ou do diretor da escola. Isso acaba continuando acontecendo todo dia. E por isso que às vezes chega a esse nível do aluno querer ter alguma vingança. Eu acho que se tivesse chegado antes no ouvido de uma autoridade da escola, poderia ter sido resolvido sem esse tipo de coisa. Aí não teria essa vingança, essa coisa do aluno odiar todo mundo da escola e querer se vingar. Teria resolvido tudo de uma maneira pacífica, se a escola tivesse supervisionado da maneira correta. Sim, é muito importante que a pessoa abra a boca pra reclamar sobre isso. Não deixe pra dentro dela, não deixe essa mágoa. Eu acho que a parte da vingança que tu falou pode vir não só da parte do aluno direcionado ao professor, mas do professor direcionado ao aluno. Tipo, de começar a implicar como vingança. Às vezes a gente mesmo como aluno, como adolescente, a gente às vezes faz uma piada, faz um comentário, e aí o aluno, ele pode também, assim como o aluno, direcionar uma vingança a esse estudante. Sim. Violência gera mais violência e faz um ciclo interminável. E às vezes essa autoridade que o professor ele tem, às vezes ele tá explicando alguma coisa e o aluno ri, assim, de alguma coisa, ele se sente ofendido. Ele sente, tipo, que a autoridade dele foi quebrada, que ele não tá passando autoridade o suficiente para o aluno respeitar ele. Aí ele começa a implicar, começa a tratar o aluno mal. O aluno pede pra ir no banheiro, assim, e ele, às vezes, ele nem é grosso, mas ele olha com umas caras feias. Ele começa a tratar o aluno mal justamente porque ele sente esse ego dele, essa autoridade dele ferida diante do aluno. E ainda falando sobre isso, tem uma pesquisa do Observatório Nacional da Violência contra Educadores, que fala que de 9 a cada 10 professores já sofreram algum tipo de violência, seja verbal, psicológica ou até física. E eles relatam que
esse tipo de agressão, intimidação, ameaça foi dentro da sala de aula e fora, sendo totalmente, tipo, eles, se for dentro da sala de aula, eles estão influenciando aos outros colegas a fazer. E fora da sala de aula eu acho totalmente perigoso, porque não tem outra autoridade além... Nada que cubra a segurança do professor. Isso. Tem um caso no Distrito Federal que um professor de 53 anos, ele foi agredido pelo pai de uma aluna por ter tirado o celular dela. Meu Deus. E depois que isso aconteceu, ele se sentiu decepcionado e também ele falou que não queria mais dar aula, porque ele se sente inseguro por não ter essa proteção que ele poderia... Claro, imagina um professor, depois de tudo acontecido, como ele vai ter vontade, como ele vai ter a segurança que isso não vai acontecer de novo. Sim, e também ele só, tipo, não é como se ele tivesse sido escroto com o aluno. Ele só tava seguindo uma lei Exato. que o governo, assim, o presidente cria, o poder legislativo cria, e ele só segue a lei e acaba sendo punido como isso. Tipo, o aluno chega lá, fica bravo, sendo que a culpa não é do professor, ele só tá fazendo o que ele é pago pra fazer. E é importante falar sobre a violência simbólica, que não muita gente conhece, por conta que ela não vem necessariamente de gritar ou bater. Ela vem em atitudes, como expor o aluno na frente da turma toda, ou sentir que ele é inferior aos outros. Diminuir também. E o pior é que a maioria acha que isso é totalmente normal. Então, quando alguém vai reclamar isso na coordenação, eles acreditam que não é um tipo de violência. Por quê? Porque tá totalmente naturalizado na sociedade. Ou às vezes eles acham também que é o jeito do professor educar aquele aluno. Às vezes já aconteceu comigo também de reclamar alguma coisa do professor e a supervisora fala, mas esse é o jeito do professor, isso aí faz parte do jeito dele. Mas não é porque faz parte do jeito dele que ele tem essa permissão, assim, Esse direito. esse direito de ferir a dignidade do aluno. Então, por conta disso, também se fez outra pesquisa do Observatório Nacional de Violência contra Educadores. Eles também falam que a maioria dos alunos no Brasil não sabem que existe outro tipo de violência além da agressão física. Então, para a maioria, eles acham que empurrar ou bater é a única violência que existe no mundo. E é importante a gente trazer agora isso na mesa para o pessoal de fora saber. Tá totalmente errado, que nem o Lohan falou, que é importante a comunidade da escola se unir para falar sobre isso. Porque Exato. justamente porque a escola ela não trata isso com frequência, que o pessoal pensa que isso não existe. Aí, às vezes, uma agressão verbal é disfarçado como autoridade de poder do professor. Tipo, o professor pode fazer isso porque ele é a autoridade da sala, só que na real isso é uma violência verbal e às vezes o aluno nem sabe que tá sofrendo essa violência porque não ensinam o suficiente. E tanto não é falado na escola que quando a gente leva pra coordenação algum assunto relacionado a isso, tipo, pedi pra ir no banheiro e o professor fez cara feia pra mim. Ninguém vai dar relevância. Porque, é o jeito dele. Ele já é assim há muito tempo. O professor já é mais velho. Não justifica nada. Não justifica a violência verbal. Nada justifica nenhum tipo de violência. E outro exemplo pro pessoal de casa entender. O professor X pega o caderno do Thiago pra corrigir, pra botar a nota ali no boletim. Ele abre o caderno, e fala, esse caderno é um lixo. Já aconteceu, várias vezes. Esse caderno lixo. A maioria vai escutar e vai achar que tá errado. Mas a maioria não vai saber que é um tipo de violência. Sim. Porque, de novo, tá totalmente naturalizado nas escolas. Vai ser levado como algo irrelevante. É errado, mas ninguém vai enquadrar como uma violência verbal justamente por não saber que é violência verbal. Então, a partir do momento que falam isso pro Thiago, o que o Thiago vai achar? Tô fazendo tudo errado. Baixa autoestima. Desmotivação pra ir pra escola. E o que tudo isso termina? O abandono da escola, como o Thiago falou no começo. Ou às vezes até faltar todas as aulas daquele professor e acabar rodando por uma única matéria. Exatamente. E tudo isso tá ligado
na questão do poder e da autoridade. Bom de tu falar dessa questão do poder, que tem um filósofo francês, o Foucault, que ele fala bastante sobre poder, e normalmente a gente pensa em poder como algo de punição, de leis, de essas punição, leis, mas não é só isso. Foucault, no livro Vigiar e Punir, ele trazia a questão do corpo dócil. E nessa parte ele fala, é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. E isso a escola e todas as instituições modernas, elas trazem essa questão de tentar trazer o 100% do nosso corpo, de aperfeiçoar totalmente a nossa Capacidade. a nossa capacidade. E essa questão de reprimir é tentar nos transformar nesse corpo dócil e fazer nós pensar de uma maneira automatizada. Um padrão? Num padrão. E sempre a sociedade sempre está trazendo a questão de o que é normal e o que é anormal, do que é normal ou anormal, e tentar sempre deixar do jeito que é o mais beneficente para a sociedade. E a questão das instituições modernas é que a escola, as prisões, a igreja também e o exército, eles sempre estão tentando trazer esse corpo dócil e nos transformar num robô. Literalmente não é bem um robô. Porque ele não traz essa questão do robô porque é meio superficial, mas Ele fala com outras Meio palavras. automatizado, É. assim. muito mais automatizado isso daí. Pra gente viver no automático, sem descanso. Isso mesmo. E daí tem a questão do casamento. Do casamento, quando tu se casa, tu vai ter filhos, e daí tu sempre tem que trazer o dinheiro para casa. Daí tu vai lá e se casa e tem que trabalhar e trazer dinheiro, e sempre... Tanto é que tem aquela expressão, né? Ai, quando ele se casar, ele vai dar um jeito na vida. Antes de se casar, ele era um bicho solto. Porque quando a pessoa tá solteira, ela não tem essa responsabilidade. Ela sai, ela vai pra festa, ela fica com todo mundo. Ela não tem essa preocupação com dinheiro, por exemplo. Só que quando ela se casa, ela entra em um relacionamento com alguém, não é só ela e as crenças dela, né? É ela e mais a de uma pessoa. E às vezes ela se domestica por conta daquela outra pessoa também. Isso pode ser de homem pra mulher ou de mulher pra homem. Ela vai começar a se submeter àquela pessoa. E além do exemplo do casamento, que outro exemplo tu pode falar? Tem a escola, que é uma das instituições modernas, tem a questão de que tu tem o horário de entrar, tem o Sim. horário de comer, tem o horário de sair. Com o sinal, e né? Tem a questão do sinal, e daí tu Além do exemplo do casamento, que outro exemplo tu pode falar? tem a escola, que é uma das instituições modernas, tem a questão de que tu tem o horário de entrar, tem o Sim. horário de comer, tem o horário de sair. Com o sinal, né? E tem a questão do sinal, e daí tu já vai tendo o pensamento automático de quando bater o sinal tem outra aula, ou quando bater o sinal é a hora de comer. Isso vai nos transformando nessa questão do corpo dócil, nos fazendo agir automaticamente. Às vezes tu tá comendo, aí tu chega um pouco atrasado e tu é punido, sendo que a fila do lanche tava muito grande. Também tem as grades, né? Tu entra, aí é um cadeado com tudo trancado, aí se tu chega atrasado, tu tem que esperar abrir de novo. É esse tipo de coisa, assim. Já é enraizado desde o início da nossa introdução na escola, que se a gente fizer algo de errado, a gente vai ser punido. Que nem, eu não sei como era com vocês, quando vocês eram pequenos, mas eu, quando entrei na escola, tinha, tipo, o cantinho do castigo. Sim. Se a gente fazia alguma coisa, tinha uma cadeira virada pra parede. Aí pegavam aquelas egos e batiam na mão da pessoa, Palmatória. assim, palmatória. Isso. Antigamente, mas né? foi na época dos nossos pais. Isso, Sim, mas- bem antigo, Pegava mas é um a régua, exemplo tu tinha que de... botar É pra no mostrar o quão Entendi. enraizado já tá, entendeu? É tipo minha mãe. Ela estudou na adolescência dela em uma escola de freiras. Daí, quando o pessoal fazia uma coisa errada, elas tinham que botar a mão assim, na mesa. E a freira batia com uma régua. Uhum. Nossa. Daí fica a marca horrível. Horrível. É um abuso de poder, assim como o Foucault fala. Ainda sobre o assunto de violência verbal, vamos falar sobre uma violência que acontece especificamente com as meninas e as suas vestimentas. Pensando nisso, buscamos relatos anônimos e vamos ler esses relatos que as próprias meninas nos mandaram para entender como isso acontece. Então, pra esclarecer, a gente não tá justificando se é certo ou não usar short
dentro do ambiente escolar. A gente só vai ler os relatos dessas meninas, tá? E de como a coordenação da escola, de qual a atitude da coordenação da escola em referência ao uso de short dessas meninas dentro da escola, E dentro do como ambiente isso escolar. afeta a paz nas escolas, que é o nosso assunto do dia de hoje. Tá. Só que antes disso, é importante trazer o olhar de quem estuda esse comportamento desde cedo. A Susan Bill-Neumann é uma pesquisadora reconhecida na área de alfabetização infantil. Investiga como o ambiente, a linguagem e as interações influenciam o aprendizado e o desenvolvimento. Seus estudos mostram que a forma como nos comunicamos impacta diretamente a construção de vínculos, a autoestima e o processo de aprendizagem. Com isso em mente, vamos ler esses relatos. Eu vou ler o primeiro relato de uma aluna. Eu, como aluna, vivi uma situação constrangedora ainda no primeiro ano do ensino médio. Fui chamada pela coordenação por estar usando um short considerado curto, sendo que havia diversas outras alunas com roupas até mais curtas que a minha, que não foram chamadas. Durante a semana, conversei com algumas dessas meninas e confirmei que realmente não foram abordadas. Naquele dia, fui encaminhada à coordenação e, por precaução, iniciei a gravação de um áudio para registrar a conversa. No entanto, um coordenador percebeu e pediu que eu parasse de gravar. Eu interrompi, acreditando que não haveria maiores problemas. Durante a conversa, não concordei com o que estava sendo dito e informei que só continuaria o diálogo na presença da minha responsável. Nesse momento, o coordenador chegou a segurar a porta, impedindo minha saída Meu Deus. e, consequentemente, meu direito de ir e vir. A situação foi extremamente desconfortável. A abordagem poderia ter sido feita de forma mais geral e respeitosa, sem direcionar a exposição apenas a uma única aluna. Além disso, eram recorrentes comentários de mau gosto vindo de adultos dentro da escola, como "tá querendo se aparecer?", "tá achando que tá na praia?". Ainda sobre vestimentas, uma colega também foi chamada à coordenação por estar usando uma blusa considerada apertada. No entanto, isso se devia apenas ao fato dela ter seios grandes. A postura é contraditória, já que há professores com corpos semelhantes, cujas roupas também marcam o corpo, e que não são alvo de qualquer tipo de repreensão ou comentário. Não, já é bizarro, porque o cara fala para que não podia gravar o áudio, né? Alguma coisa que ela tava gravando. Justamente porque ele sabe que o que ele tá fazendo, a abordagem não tá certa. Então, óbvio que ele vai pedir pra tu parar de gravar. É antiético tanto a abordagem, quanto o fato de pedir pra parar de gravar. Sim, Por que ela não poderia gravar? sim. Isso também, se for parar pra pensar, se encaixa até na injúria, né? Porque a injúria é tu ferir a dignidade da pessoa. Imagina, tu chama uma aluna numa sala e tem várias pessoas em volta. Seria pior ainda se fosse homem em volta, né? E falar, tu tá querendo se aparecer, tu tá querendo se aparecer nas partes íntimas. Imagina, tu, uma adolescente do primeiro ano, numa sala cheia de um monte de homem. Não E- era esse relato. Ah, não era esse? Não, da parte íntima é outro. Ai, Tá, faz teu comentário. que bosta. Faz teu comentário de novo. Tá, mas eu nem lembro. Fala, isso é bizarro, porque se fosse uma sala cheia de homens. Isso é muito bizarro, porque imagina se fosse uma sala cheia de homem e a pessoa chama essa aluna do primeiro ano do ensino médio, devia ter 15 anos, e fala isso. Tipo, tu tá querendo se aparecer. Imagina o quão constrangida a pessoa ia ficar, entendeu? Isso fere muito a dignidade da pessoa. Tá totalmente sexualizando a aluna. Sim. Sexualizando na parte de falar que ela tá querendo se aparecer, É. ou que ela tá querendo ir à praia. Normalmente tu vai à praia como? De biquíni, totalmente exposta. O que é mais sexualizado ainda. Tá querendo exagerar a situação. Aumentar. Então, Sim. Então, a Ilonei vai dar seguimento em mais um relato de outra aluna, também em relação à vestimenta na escola. em um determinado dia, fui à escola usando um short jeans. Durante esse momento, uma pessoa da coordenação se dirigiu a mim e afirmou que eu tinha um corpo muito volumoso, que chamava a atenção dos meninos, e que, por isso, aquela não seria uma vestimenta adequada para o ambiente escolar. Além disso, fez uma comparação dizendo que, no Brasil, pernas musculosas seriam vistas como o topless na Europa, atribuindo um caráter sexualizado Doente. ao meu corpo de Bizarro. forma explícita. Essa situação foi extremadamente desconfortável e invasiva.
saí da escola me sentindo exposta, desrespeitada e profundamente mal comigo mesma. É óbvio, né? Mais Imagina chegar sexualizado ainda do que o último. Olha a exageração da pessoa falando que as pernas musculosas É de da topless. pessoa Meu Deus, são cara. vistas como topless na Europa. Pra quem não sabe, o topless na Europa é que elas vão na praia e é normal não usar a parte de cima. Então, o que ela tá querendo comparar... Tá sexualizando mais Tá comparando ainda uma aluna com uma topless da Europa que... uma aluna tá que é de seminua. menor e que se esse comentário tá vindo de um homem, É muito ou pior. da coordenação, ou professor, indiferente, seria mais bizarro ainda se for um homem. Porque é uma menina, é uma aluna de menor, a gente não sabe nesse relato se ela tá no primeiro, no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, mas ela, imagina se for no primeiro ano do ensino médio, ela tem mais ou menos 15 Imagina, anos. tu acabou de chegar na escola, é a tua primeira experiência com um professor é A essa. primeira coisa que a pessoa da coordenação fala é isso. Tuas pernas são vistas como topless. Imagina. Como tu vai se sentir com isso? Totalmente exposta. Verdade. É ridículo. Essa comparação é ridícula. Isso daí também tem tudo a ver com o machismo que tá atrelado, tá ficcionado na sociedade e na escola, o machismo principalmente, estrutural. de, Não. de sempre tá tentando ter essa imagem da mulher que ela tá tentando se aparecer quando ela usa uma roupa que ela se sente confortável, que ela talvez esteja calor e ela vai lá usar uma roupa mais curta e daí eles botam essa imagem que ela tá tentando se aparecer e Não, isso só piora porque imagina, a menina vai sem pensamento, tipo, de malícia nenhum, de short pra escola, e chega o cara e fala de topless, e só prova que ele que é o louco, porque, tipo, o cara tá tão acostumado a ver esses negócios de topless que ele vê uma aluna e assemelha isso com a aluna. E assemelha. E fica pior ainda O teu porque cérebro ele tá assemelha. assemelhando uma adulta com uma estudante menor de idade porque tá com uma roupa curta. O teu Isso aí cérebro é, assemelha pô. o que tu tá acostumado Sim, a ver frequentemente. sim. Então, nesse relato a gente percebe que Que ele só se revelou. que não é culpa da aluna, é totalmente culpa da cabeça da pessoa. Meio doentia. É um Meio tarado não, né? louco. Doentia. Bom, eu vou dar seguimento em mais um outro relato de outra aluna. Em determinado momento, uma pessoa da coordenação me chamou para conversar em particular. Durante essa abordagem, fui questionada de forma direta se eu estava indo à escola de short com a intenção de mostrar minhas partes íntimas para os meninos. A fala foi invasiva. Pera, deixa eu continuar de novo, que eu travei várias vezes. Agora eu vou dar seguimento em outro relato de outra aluna. Em determinado momento, uma pessoa da coordenação me chamou para conversar em particular. Durante essa abordagem, fui questionada de forma direta se eu estava indo à escola de short com a intenção de mostrar minhas partes íntimas para os meninos. A fala foi invasiva, desrespeitosa e carregada de julgamento, atribuindo a intenção de sexualizada à minha vestimenta sem qualquer fundamento. A situação gerou constrangimento e reforçou um ambiente de exposição e desrespeito dentro da escola. Óbvio que a pessoa vai se sentir desconfortável. A aluna estava dentro da sala de aula, a pessoa foi lá interromper os estudos pra falar Que ela tava querendo mostrar a parte íntima pra mim. ridículo. Daí a gente percebe outro padrão. De machismo, de exagero, de exposição, de sexualização e foi muito invasivo pela fala. A fala foi muito Sim. explícita, Dá pra tu abordar de um jeito muito mais ético. Gentil também. de uma E se forma a muito mais vítima- pedagógica. E se a vítima falar que houve danos morais ou psicológicos, a pessoa tá passível a pagar a indenização pra ela. Então, Porque um processo. sério pra caralho. Eu vou estar lendo outro relato também de outra aluna. Após a saída das... De novo. Após o sinal da saída, fui ao banheiro da escola para trocar de roupa e vestir um short esportivo, já que iria direto para a academia depois da aula. Ao me dirigir à saída, passei por uma pessoa da coordenação. Durante esse momento, ele direcionou o olhar para o meu corpo, especificamente para o meu short, e continuou olhando de forma insistente enquanto eu passava e até depois que eu virei as costas. A situação foi extremadamente desconfortável e invasiva.
Não se tratou de um momento qualquer, mas de uma experiência que gerou constrangimento e sensação de exposição dentro da mente escolar. Mais um exemplo, né? Mais uma maneira de exposição. Porque a gente que é mulher, a gente sabe o quão desconfortável é tanto dentro quanto fora da escola. Às vezes pode até ser com roupa normal, de short, Uma saia longa. uma saia longa. Qualquer roupa que a gente esteja usando é motivo para um olhar desconfortável, seja no ônibus, seja na escola, seja na rua, em qualquer Mesmo caminhando ambiente. na rua, um carro passa, grita, ou faz... Como que eu uso? Faz assobio. Isso. É extremamente desconfortável, porque a gente se sente exposta até quando a gente não tá se expondo. Quando a gente Porque não teu tá... cérebro já tá acostumado a sair na rua e ser alvo desse tipo de violência. Exatamente. As meninas sentimos medo de sair pra rua. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Por conta desses tipos de pessoas que acham que têm totalmente o direito de ficar olhando pro nosso corpo, dar um comentário, uma brincadeira. E gera... Às vezes disfarçado de crítica, ou disfarçado de comentário. Igual, de qualquer maneira, é invasivo. Roupa não é convite, né? Aquele ditado lá também. Exatamente. Que independente da roupa, a pessoa não tem o direito de fazer alguma coisa, ou de comentar alguma coisa. Nem É de um jeito sexual pra mulher. Nem de ficar olhando, que nem ela falou no relato, que ele ficou olhando de uma maneira insistente. De tu ficar A tela das olhando, assim, costas. fixamente. Ainda mais quando ela virou de costas. Que a pessoa continuou olhando, direcionando o olhar pro corpo dela, principalmente pro short. Bom, eu vou ler, então, outro relato. Agora eu vou ler mais um relato de outra menina. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, fui exposta a uma situação constrangedora envolvendo uma pessoa da coordenação. Em um dia comum, eu estava com roupas que usaria para ir à academia após a aula, um short leg que não era excessivamente curto e uma regata que não expunha a barriga. Enquanto subia para a sala junto com outra aluna, fui chamada de forma agressiva. A pessoa da coordenação gritou para que eu parasse, diante de outras pessoas. Me constrangeu publicamente, afirmando que, se fosse para eu ir para a escola com aquela roupa, era melhor nem ir, ou então ir para a praia. Além da humilhação, fui obrigada a permanecer de casaco durante todo o restante do dia, mesmo sendo verão e considerando que o ar-condicionado da sala frequentemente não funcionava. A situação gerou indignação, principalmente por se tratar de uma abordagem invasiva e desproporcional, vinda de alguém em posição de autoridade, assim como ele falou aquela hora do Foucault em relação ao abuso de poder. A pessoa tem mais autoridade e ela grita no meio de Na frente de... outras É pessoas. um caso de injúria também, né? Outro Porque tá caso de dividindo, injúria. né, da pessoa. Ainda mais que imagina, tu tá... A gente não sabe se foram recreios, mas imagina um monte de aluno em volta e alguém gritando contigo isso, tipo, ai, volta aqui, não sei o que, tá roupa, né? Imagina. Como Gritando, constrangida a tipo, pessoa ficou. era melhor ter ido pra praia, ou algo do tipo assim. É bizarro, Bizarro, tipo, é bizarro. Eu não quero nem imaginar o desconforto da pessoa nessa situação. é humilhação, né? Claro, tá humilhando totalmente a pessoa. Tu tá passeando ali pela escola e alguém grita: Ah, tá achando que tá na praia? Imagina, somente homens ao redor. E eles homens te viram. Até quem não Te expõe mais percebeu. ainda, porque quem não percebeu vai ia perceber perceber. porque a pessoa gritou. Então, E ela diz no relato que ela tava com um short leg e uma regata. Uma regata que não mostrava o umbigo. mostrava a barriga. Então, não era algo exposto. Não essa era regata algo. normal. Era uma regata normal. Uma regata, assim como eu tô usando uma regata. Era uma regata comum. E um short. Verão, Também um nesse dia caso, de a gente aula no vê verão. que eles sempre tentam culpar a mulher, né? Nunca é culpa deles próprios. É um machismo estrutural, Tipo, né? Como a gente igual tinha ele falou, falado. não é a mente deles que é conturbada, é a mulher que tá usando a roupa errada no É momento culpa errado. da mulher. Sempre é culpa da mulher. Se a mulher tá vestida dessa forma, ela tá querendo me provocar. Ah, ela tá Quem querendo tá chamar minha sentindo atenção. provocada é tu, não é a mulher que É, queria te como o Thiago provocar, falou cara. que roupa Te liga. não é convite.
Exatamente. Agora a Lunei vai ler mais um relato de outra aluna. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, tive um problema com a coordenação da escola. Em um determinado momento, eu estava subindo as escadas junto com outra aluna. Ambas usavam um short. Eu, um short jeans, e ela, um short esportivo. Ainda assim, apenas eu fui abordada. Fui informada por pessoas da coordenação de que minha roupa não era adequada para o ambiente escolar e que, por esse motivo, eu estava proibida de entrar na sala de aula. Na prática, isso significou a negação do meu direito ao estudo dentro de uma escola pública. Em seguida, exigiram que eu chamasse meus responsáveis, fazendo com que eles saíssem do trabalho para comparecer à escola por conta da minha vestimenta. Quando chegaram, foi dito a eles que, devido à suposta inadequação da roupa... de novo. Quando chegaram, foi dito a eles que eu não poderia assistir às aulas devido à suposta inadequação da roupa. Ao questionar o que seria considerado roupa adequada, minha responsável recebeu como resposta: roupa adequada é roupa que não der para ver as partes íntimas. Mesmo após esse esclarecimento, e sem qualquer outra justificativa, eu continuei sendo impedida de entrar na sala de aula e fui obrigada a ir embora da escola naquele dia. A gente novamente vê o padrão sobre a questão de, tá querendo mostrar suas partes íntimas para os meninos. O que é muito, muito humilhante. E também tem o fato que tá inibindo a pessoa de exercer o direito dela de estudar por causa de uma roupa. E numa escola O que pública? deixa mais errado ainda. Então, daí a gente também vê de novo a questão do poder. Eu tenho autoridade, então eu mando. Não que justifica se isso acontecesse numa escola particular. Que não justifica, porque também tem o direito de ir e vir. Mas na escola pública, pior ainda, Escola porque pública é pública. Tu tem totalmente o direito de estudar. E qualquer pessoa pode pesquisar no Google agora e ver que tu procurar, é possível uma autoridade impedir meu direito ao estudo por conta da minha vestimenta inadequada? E vai aparecer, se for no caso do uniforme ou roupa muito curta. A coordenação tem que pegar o aluno, sentar e conversar do porquê e dar uma justificativa. Dar uma abordagem Uma ética. abordagem ética e gentil, mas não do jeito que nos relatos está E sendo dito. nem impedir de ser entrado e de assistir a aula, impedir a pessoa do direito de estudo que ela tem. E também, eu acho que o que eles podem fazer, que eu já vi acontecendo, é que às vezes o aluno ele vai com a escola sem uniforme. Justamente porque eles não podem te privar de entrar na escola sem uniforme, eles te emprestam um uniforme para tu poder estudar. Eu lembro quando eu tava numa outra escola, tinha uma aluna que ela foi com uma regata, e eles falaram, aqui tu não vai poder entrar com isso aqui, e eles deram uma camiseta do uniforme pra ela, porque ela não ia poder entrar e estudar com aquela roupa. Eles deram uma camiseta do uniforme, que o que também tá... Eu acho correto a parte de dar o uniforme, mas não a parte de dizer que não pode entrar. Porque eu posso entrar na escola, sim, não independente da minha roupa de uma forma geral, porque ninguém vai ir com uma roupa totalmente inadequada, mas aqui a gente tá falando de casos que a roupa não era inadequada. Mas, tipo assim, a pessoa entrar com uma roupa comum, uma roupa considerada só de calor e não uma roupa regata, exposta, como uma regata, que nem a menina falou, eu acho absurdo. A abordagem, assim, eu acho demais. Esse tipo de acontecimento já aconteceu comigo. E na hora, quando falaram uma coisa específica pra mim, eu me senti totalmente exposta. Eu tive vontade de chorar. Humilhação, né? Claro, a única coisa que eu tava indo fazer é estudar. Eu não sei E como a foi, pessoa mas se vem for na falar frente isso- de outra pessoa ainda, ou na frente de mais pessoas, é Foi pior na frente ainda. de mais pessoas. É pior ainda, porque tu sente, sei lá, menor. Nossa, totalmente. Bom, eu vou dar seguimento agora e ler mais um relato. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, já no final do ano, período em que fazia muito calor, eu costumava usar shorts de treino ou de academia. Já que sou uma pessoa bastante envolvida com esportes e estava sempre praticando alguma atividade. Esse tipo de roupa era a opção mais confortável.
Dentro... Opa, desculpa. Esse tipo de roupa era a opção mais confortável, sempre tomando cuidado para usar uma parte de cima adequada e ajustava o short quando necessário. O básico de convivência. No entanto, havia outras alunas que de fato utilizavam roupas mais curtas, como saias e shorts extremamente curtos. Diante disso, a coordenação decidiu tomar uma atitude e passou a chamar algumas meninas individualmente à coordenação para cobrar vestimentas consideradas mais apropriadas. Mesmo usando um short comum de academia, que originalmente era mais longo e costumava dobrá-lo para não ficar abaixo do joelho, ainda assim fui chamada à coordenação. Nessa situação, uma pessoa da coordenação afirmou que meu short estava curto demais e, sem qualquer consentimento, puxou o tecido com as suas próprias mãos, desfazendo a dobra e deixando-o na altura do joelho. Em seguida, determinou que eu deveria utilizá-lo daquela forma e, a partir daquele dia, acrescentando que, se fosse para usar aquele tipo de roupa, seria melhor ir de calça. Depois disso, fui obrigada a voltar até a sala com o short daquela maneira, enquanto a pessoa da coordenação observava até que eu entrasse. Posteriormente, conversei com outras alunas que, na época, utilizaram roupas muito mais curtas que a minha e que sequer foram chamadas pela coordenação. Isso evidencia a abordagem que não foi aplicada de uma forma igual para todos, atingindo apenas um grupo específico de meninas sem um critério claro ou uniforme. Eu acho que isso enquadra bastante assédio, porque dentro e fora da escola, eu acho que ninguém tem o direito, a permissão de tocar no corpo de outra pessoa, seja só no tecido ou independente, dentro ou fora da escola. E eu acho que foi, mais uma vez, um caso de exposição. E a menina deve ter se sentido assediada, que Claro. também entra num caso de assédio, porque tocaram nela sem permissão. Não imagina, tipo, ele fala ainda que a mulher, pessoa, né, não sei se é mulher, mas ficou observando, assim, até entrar dentro da sala. Isso é coisa de pessoa, Ela ficou meio que se sentindo, talvez, observada, né? se sentindo meio coagida, porque ela teve que entrar na sala com a pessoa olhando para que ela se certificasse de que ela iria entrar na sala com o short daquela maneira. Isso aí volta até pro começo, né, que eu tava falando do sinal comportamental. Você imagina pra pessoa ir pra escola de novo e ver essa mulher de novo, essa pessoa de novo. E, tipo, saber que sempre que tu vê essa pessoa, tu vai lembrar do que aconteceu, vai ficar constrangida de novo, vai ficar aquele clima. A pessoa vai querer parar de, sei lá, andar pelos corredores, evitar entrar em contato. Agora, É que imagina... Pode falar. É que a pessoa acha, eu tenho autoridade, então eu posso encostar na tua roupa sem teu consentimento. E o que a pessoa acha? O que eu tô fazendo de errado? Tipo, eu só tô indo de short. E pelo que a pessoa fala, o short era uma bermuda, basicamente, e a pessoa só fazia dobra. Incomodou tanto a mini dobra da pessoa, ela com as próprias mãos pegou Tocou e puxou. na pessoa. Eu não sei qual que foi a reação da aluna, mas eu também não posso falar como ela teria que reagir. Mas eu teria reagido totalmente de forma negativa. Eu também. Eu não reagiria de forma gentil. Ou compreensiva. Não ou tem compreensiva, como porque tocou em mim sem autorização. E ela deve ter se sentido com certeza humilhada. Ainda mais por ter sido observada como uma criança, estando no ensino médio, a voltar para a sala da maneira em que ela colocou a roupa. E agora imagina se esse acontecimento tivesse sido por mãos de um homem. Meu Deus. Eu tô lá na sala da coordenação e aí, um exemplo, né? Aí chega um homem, um professor ou alguém da coordenação e toca em mim o short, se ela disse que tava um pouco acima do joelho, ali quando ela faz a dobra. Ele toca nela, ele tá tocando praticamente na coxa dela, certo? Porque é onde vai ficar localizado ali a dobra. Uhum. Ela iria se sentir muito mais coagida se fosse um homem. E no final do relato, ela fala outro padrão, de novo. Que o quê? A abordagem, e não somente nesse relato, em quase todos, estão falando que essa abordagem
tinha muitas pessoas ao redor com short e somente essa pessoa específica foi direcionada à coordenação. E deixando claro que não era só as meninas que tinham, como uma menina falou, ai, que teu corpo é muito volumoso. Não foram só meninas que tinham corpo volumoso. Tinham meninas magras, tinham meninas com e sem corpo. Enfim, foram direcionados diretamente a vários padrões de corpo das meninas. O que mais incomodava era a coordenação pegar no pé. Assim, em roupas que não eram curtas. Se Aqui- fosse, eu achando assim, no meu ponto de vista, se a roupa fosse extremamente curta, eu concordo realmente em chamar atenção, em sentar, conversar de uma forma ética, de uma forma pedagógica, Então, mas não uma abordagem assim, ainda mais que a roupa não era excessivamente curta. E como que a gente pode fazer pra combater a violência verbal? Eu acho que, igual a gente falou ao longo do podcast, que justamente porque não é uma coisa muito falada, acontece muito. Então eu acho que se realmente começassem a falar sobre isso, fazer palestra, fazer qualquer coisa assim na escola, todo ano, por exemplo, na nossa escola, todo ano entra a gente nova do primeiro ano. Então, por exemplo, todo ano fazer uma palestra nova, o pessoal novo do primeiro ano, ou os outros pessoal também, para poder se conscientizar e saber que existe mais de uma forma de violência que não é só física. isso também é uma... Isso também é uma boa ideia. E pra mim, o começo tem que cada um desde casa ficar pensando, refletindo atitudes, falas, brincadeiras que a gente faz no dia a dia. O quê? Ela tá indo porque eu tô de verde. Tá. Pra mim, cada um desde casa tem que começar a refletir em atitudes, palavras ou brincadeiras que a gente faz pra se referir ao outro. A gente muitas vezes não percebe, tipo, em grupo de amigos, a gente faz uma brincadeira pra uma pessoa e a outra pessoa se sente constrangida, humilhada e de algum jeito pelo comentário que eu fiz. É que, às vezes, o que é brincadeira pra ti não é brincadeira pra mim. Não é engraçado pra mim. Exatamente. Ou o que é brincadeira pra mim não é engraçado pra ti. E vice-versa. E também acontece, às vezes, tipo, tu tá zoando com teu grupo de amigos, vocês têm intimidade, e alguém de fora escuta e acha que também pode falar do mesmo jeito. É. Aí acaba que a pessoa que tava sendo zoada, só que não se sentindo mal, se sente mal com a outra pessoa falando, justamente porque não tem essa intimidade. A pessoa escuta, acha que tem o direito de se enturmar também, se enturma errado e dá essa bosta. Isso já aconteceu comigo no passado. Não comigo diretamente, no caso, eu fui a pessoa que fiz, infelizmente. A gente tava numa rodinha, e aí uma colega nossa do ano passado tem intimidade com esse menino, e aí fez uma brincadeira com ele, e essa pessoa ela é bem extrovertida, então ela fala, assim, tipo, coisas aleatórias relacionadas a ele, porque eles têm anos de amizade. E aí eu, tipo assim, na hora, fazendo uma brincadeira sem pensar, eu fiz um comentário sobre a maneira que ele se vestia. E ele se sentiu ofendido. E aí ele comentou com essa menina depois, tipo, tu acha que eu me visto mal? E aí ficou um clima bem, sabe? Mas aí, na hora eu não me toquei de que era uma forma de violência verbal. Então, como o Thiago disse, o tema de fazer palestra ajudaria muito para as pessoas entender que não somente a violência é violência física, quando é agressão. A gente também tem que começar a promover o respeito dentro e fora da sala de aula. Mas eu acho que o respeito tem que vir primeiro de casa, Sim, né? A maior influência sempre é de casa, não é? de casa. Ninguém nasce sabendo fazer Então, qualquer tipo de violência. a partir do momento que a gente começar a promover o respeito dentro de casa, a gente vai claramente promover o respeito fora. E eu acho que a palestra é uma boa ideia, né? Acho que é uma boa, porque... Conscientização, a cartazes. gente Alguém vai tem tá- uma outra ideia, a não ser uma palestra? Que nem a gente tem agora o IFA, né? Que é o estudo de... Itinerário formativo de Isso.
fez o podcast, a gente pode incentivar os professores a introduzir esse conteúdo e em forma de palestra, em forma de cartazes, porque a gente fez cartazes sobre a cultura de paz na escola em relação às mulheres, no Dia das Mulheres, e a gente podia fazer também, com algum professor de IFA, sobre violência verbal, sobre a violência invisível, sobre o que é agressão verbal dentro e fora da escola, em forma de brincadeira. Também eu acho que é bom a gente ressaltar, mas a gente tem falado bastante mal da escola. A gente só tá aqui falando isso agora, justamente porque a escola fez um projeto sobre isso. A escola promoveu o então, projeto. Já é um primeiro passo para mudar a sociedade, porque a escola ela finalmente começou, né, a tomar atitude sobre essas coisas. Por isso que a gente tá aqui agora falando isso, inclusive. A intenção não é falar mal da escola, é trazer relatos maus que aconteceram agora, antes, enfim. Tanto que tem vários relatos ali que são do primeiro ano do ensino médio. De lá pra cá, várias coisas mudaram. Tanto que agora a gente tá colocando uma luz nesse assunto e falando mais sobre ele, o que provavelmente no primeiro ano do ensino médio já não era comentado, justamente por acontecer esse tipo de coisa. Então, quando tiver respeito, a gente vai começar a construir um ambiente mais acolhedor na escola. As pessoas vão estar com mais vontade de ir pra escola, as notas, querendo ou não, vão aumentar, porque a gente vai estar prestando atenção para aquele professor que antigamente tinha feito alguma brincadeira de mau gosto, ou uma fala inofensiva que pra ele não é nada, mas pra gente é tudo. E também, além desse primeiro passo que a escola fez, também é bom eles terem uma observação maior nos professores. Porque às vezes o que faz o aluno querer parar de ir na escola é justamente a atitude do professor. Então também é bom tu escolher bem o profissional que você está colocando dentro da tua escola. Porque às vezes ele pode ser um ótimo professor, ele pode saber tudo, mas ele, na hora de passar isso para o aluno, ele não passa e só deixa o aluno mal, assim. Então tem que rever bem quem tu está escolhendo para colocar dentro da tua escola, para ensinar um bando de adolescente, um bando de criança que estão ainda com cérebro de informação. Então qualquer coisa que acontece, afeta muito mais do que se fosse para um adulto. Então é muito mais importante. Eu acho que as duas viradas de chave para o caminho para a superação e como enfrentar é, primeiro, o respeito, que nem a Elei falou, e a questão de pedir desculpa. Não é Isso porque resolve tudo, né? É tu perder esse ego de ser autoridade da sala e Eu ia falar isso agora. não querer se sobressair com o aluno. Tu entender que todo mundo é igual, independente se tu é um aluno ou se tu é um professor, entendeu? Não é porque tu é um aluno que tu não pode pedir desculpa pro professor que tá num cargo acima de ti. E não é porque tu é professor que tu não pode pedir desculpa pra um aluno que tá um cargo abaixo de ti. Independente da hierarquia, uma desculpa é sempre bem-vinda quando a gente falta com respeito com alguém. Então, no fim, a escola deveria ser um ambiente de crescimento e aprendizado, não de medo ou humilhação. A gente tem que começar a reconhecer que essas violências, como tu disse, invisíveis, é o primeiro passo para mudar essa realidade, que não somente o Brasil vive, o mundo inteiro vive. E lembrando, se tu passa por isso, abre a boca e fala, pelo amor de Deus. Cara, não, tá certo. E você já presenciou isso na escola? E se você já presenciou, você tem que pedir ajuda e conversar. E se você... Tu repetiu essa coisa 2 vezes, louco. Não, foi mal, cara. Tá. E se você já presenciou isso, é importante você falar sobre pra tentar mudar a escola. Ambiente escolar. E assim, a gente finaliza o primeiro episódio do nosso podcast Terceirão Sem Filtro. Agradecemos pela audiência e até a próxima.